Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Iriane Maldonadi, sou engenheira de alimentos, pesquisadora da Embrapa Hortaliças na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite e a oportunidade aqui de falar um pouquinho dos compostos funcionais em hortaliças nesse workshop online. As hortaliças são plantas anuais, bianuais ou perenes, cultivadas em hortas, canteiros, vasos, campos ou cultivos protegidos e são consumidas como alimentos ou como temperos ou na forma de chás. Várias partes das plantas podem ser hortaliças, pode ser o bulbo, flores, inflorescências, frutos, caules, folhas, raízes, rizomas ou tubérculos. Uma característica importante é que elas têm um ciclo de plantio curto, o que é interessante, porque elas podem ser cultivadas várias vezes ao ano, claro que depende da hortaliça, e isso é interessante quando a gente pensa em combater a fome. Então, são ótimas ferramentas no combate da insegurança alimentar. Eu coloquei essa figura aqui da pirâmide alimentar para chamar a atenção de vocês que geralmente quando a gente pensa em hortaliça, a gente geralmente pensa nessa faixinha verde aqui que representa 3 a 5 vegetais. Mas quero chamar a atenção que tem muitos grãos que são hortaliças, tá bom? Como feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Tem frutas que também são hortaliças, como aqui o exemplo nós temos a melancia, o morango e melão, são hortaliças. E óleos, tem muitos óleos que são extraídos de sementes de hortaliças. Então, se a gente observar bem, na realidade, as hortaliças podem compor mais de 50% da alimentação diária, pode ser formada por hortaliças. Cada vez mais as pessoas procuram melhorar a qualidade de vida, que está associada a uma alimentação saudável junto com atividades físicas. Isso se deve graças ao avanço das tecnologias e do conhecimento científico que permite conhecer melhor a composição química das hortaliças e dos seus efeitos benéficos à saúde. Com o aumento da qualidade de vida, houve também um aumento da expectativa de vida devido à redução das taxas de mortalidade e com isso houve um maior envelhecimento da população brasileira. Mas o que isso significa? Significa também que ocorreu um aumento das doenças crônicas e degenerativas que são típicas da terceira idade. Na figura à direita, gostaria de mostrar que o IBGE faz uma estimativa que em 2030 haverá maior número de pessoas com idades acima de 60 anos do que população jovem. E daí eu ressalto a importância de se adotar uma alimentação saudável à base de hortaliças e frutas. A hortaliça, além de ser um alimento nutricional, é também um alimento funcional. Mas o que é o alimento funcional? É um alimento que beneficia uma ou mais função orgânica, além da nutrição básica, que contribui para melhorar o estado de saúde e bem-estar da população, assim como reduzir o risco de doenças. E devem ser ingeridas diariamente em quantidades razoáveis, né? Hoje em dia, recomenda-se que se consumo de 3 a 5 porções de hortaliças e também de 3 a 5 porções de frutas diariamente. Mas quais são os compostos funcionais que são considerados em hortaliças? Vamos classificar como macronutriente essencial, micronutriente essencial, nutriente não essencial e não nutriente. Macronutriente essencial é aquele que o corpo necessita em maior quantidade, sendo encontrados abundantemente nos alimentos. Como exemplo, temos o carboidrato, proteína, lipídio e água. O micronutriente essencial é aquele que é necessário em pequenas doses e apresenta em baixa quantidade, como as vitaminas e minerais. O nutriente não essencial, como exemplo, são os fitoquímicos, que também são conhecidos como compostos bioativos. E o não nutriente é aquele que não participa do metabolismo energético, como as fibras.
Mas a concentração desses compostos são sempre iguais em todas as hortaliças? Depende de que fatores? Na realidade, a concentração desses compostos depende de vários fatores, intrínsecos e extrínsecos, como depende da espécie, da cultivar, também do sistema de cultivo, da temperatura durante a sua produção, do solo, da composição química do solo, da luz, quantidade de luz, ou seja, da luminosidade durante o plantio, a quantidade de água, do estresse biótico, também depois as condições de armazenamento e de processamento. Vou começar aqui falando do composto funcional fibra alimentar. Qual a definição de fibra alimentar? São polissacarídeos com 10 ou mais unidades que não são hidrolisados pelas enzimas digestivas do intestino delgado do homem. E a classificação principal é de acordo com a sua solubilidade, são solúveis ou não em água. E qual a sua importância? A principal importância é na prevenção da constipação intestinal e no combate à obesidade, diabetes, câncer de cólon e doenças coronarianas. As fibras insolúveis são aquelas que constituem as células vegetais das plantas e favorecem o bom funcionamento do intestino porque aumenta o volume fecal, que é um importante fator na redução da incidência de câncer de cólon. Como exemplo das fibras insolúveis, podemos citar a lignina, hemicelulose e celulose. Lignina, que não é um carboidrato, ela está presente principalmente no grão integral. Como exemplo, aqui também nós temos a ervilha, aspargos. Hemicelulose é presente principalmente nos grãos de cereais também, e celulose nos farelos e nos grãos de oleaginosas. As fibras solúveis reduzem a velocidade de absorção de diversos nutrientes, entre eles a glicose e o colesterol. Daí a importância delas, do consumo dessas fibras no controle da glicemia e do teor de gordura no sangue. Também são fermentados por bactérias do cólon, ou seja, elas servem de alimentos como fonte de carbono para as bactérias benéficas do intestino, da nossa flora intestinal, que são conhecidas como probióticos. E são classificadas as fibras solúveis como gomas, mucilagens e pectinas. Como exemplo aqui de hortaliças, como gomas, nós temos o farelo de aveia, cevada, mucilagem nós vamos ter a linhaça e pectina, por exemplo, o hibisco, que é uma grande fonte de pectina e é uma hortaliça não convencional, conhecida também como punk. Temos outros compostos como amido resistente, inulina e frutoligosacarídeos, que são consideradas fibras funcionais. O que são fibras funcionais? São carboidratos não digeríveis com efeito fisiológico benéfico ao homem, que é um comportamento similar ao das fibras alimentares. Mas o que é um amido resistente? Alguém saberia me dizer? Amido resistente são moléculas de amido menores que derivam da degradação de moléculas de amidos maiores e são resistentes à digestão enzimática no intestino delgado. São prebióticos, ou seja, são fontes de carbono para o crescimento das bactérias da flora intestinal, ou seja, dos probióticos, e têm função semelhantes à das fibras. Ajudam também no aumento da absorção de minerais, como exemplo nós temos o cálcio, magnésio, ferro, zinco, cobre, ajudam na redução de colesterol e de triglicérides plasmáticos e, contudo, ajudam na prevenção do câncer de cólon. Mas quais são as principais fontes de hortaliças ricas em amido resistente? São basicamente aquelas que são ricas em amido, como batatas e tubérculos punks, por exemplo, como cará, mangarito. Um fato interessante que talvez muitas pessoas não saibam é que o processamento promove a formação de amido resistente em alguns produtos de panificação, como por exemplo o pão. A casca de pão, a gente encontra o maior teor de amido resistente, também em banana verde. É uma outra fonte, apesar de não ser uma hortaliça, é um fruto aí rico em amido resistente.
Mas o que é uma inulina e um frutooligosacarídeo? A inulina é um polímero de frutose, ou seja, são várias unidades de frutose unidas por ligação química que formam um polímero. Quando há uma quebra, ou seja, uma hidrólise dessa molécula, desse polímero, em unidades menores que 10, nós temos o frutooligosacarídeo, que tem um sabor doce e é usado às vezes na indústria de alimento como adoçante. As suas propriedades são similares das fibras solúveis, como já foi falado anteriormente, ou seja, tem ação prebiótica, serve de substrato para a flora intestinal. Ajudam na absorção de cálcio, tem funções anticancerígenas, ajudam também a redução do colesterol e, de maneira geral, estimulam o sistema imunológico. As grandes fontes de hortaliças ricas em inulina e em FOS, os frutooligosacarídeos, são a chicória e o alho, que são as grandes campeãs, mas também são encontrados em alho poró, na cebola, alcachofra, aspargos e, como fruta, a banana verde é uma grande fonte também dos FOS e da inulina, também de amido resistente. Outro composto funcional que se destaca aqui nas hortaliças são os fitoquímicos, também conhecidos como compostos bioativos. Dentre os principais compostos bioativos das hortaliças, que são considerados compostos funcionais, eu dividi os fitoquímicos em 5 grupos, que na realidade é apenas uma forma didática para vocês poderem visualizar melhor e entender quais são esses principais compostos que conferem à hortaliça a sua ação benéfica para a saúde. São eles os terpenos, os compostos fenólicos, organosulfurados, óleos essenciais e fitoesteróis. Os organosulfurados aqui na realidade são dois tipos que na realidade são muito diferentes, apenas estão juntos porque eles têm em comum o enxofre na sua molécula, tá bom? Ou seja, são de ações e de grupos químicos bem diferentes. E nos óleos essenciais, alguns deles são monoterpenos, que poderiam ali talvez estar dentro do grupo dos terpenos. É apenas uma forma didática, fica mais claro para vocês entenderem melhor. Por que os fitoquímicos são considerados compostos funcionais? Qual a sua principal ação? A principal ação ligada à saúde, com certeza, é a sua ação antioxidante, que evita a formação de radical livre ou a captura de radical livre, que são moléculas de oxigênios muito reativas, resultantes de processos metabólicos, como por exemplo a respiração, ou moléculas que provêm do meio ambiente devido à poluição, uso de pesticidas, uso de drogas e hábitos como fumar, por exemplo. E com isso eles reduzem ou evitam em processos de doenças degenerativas, como o câncer, a formação de aterosclerose, problemas de articulações, sistema nervoso e o processo de envelhecimento. Os óleos essenciais são biomoléculas encontradas nas hortaliças condimentares, conhecidas também como aromáticas, e confere aquele aroma e sabor característico dessas hortaliças, muitas vezes usadas também na forma de chá como tratamento de algumas enfermidades, como resfriados, processos inflamatórios, como a medicina caseira tradicional. Não sei se vocês sabem, mas o tempero começou a ser usado na alimentação há milhares de anos atrás, principalmente com a função de conservação. Então evitava principalmente em carnes o processo de rancificação, ou seja, de oxidação, e também, claro, que confere aquele aroma e sabor característicos. Nós temos aqui o exemplo B, é um mentol, como eu tinha falado, é um monoterpeno, é de baixo peso molecular e confere aquele aroma característicos do hortelã e da menta. Os carotenoides são os compostos que conferem a coloração que vai do amarelo ao vermelho nos vegetais.
E existem mais de 600 carotenoides já hoje identificados, ou seja, são terpenos, são terpenoides, são formados por 40 carbonos na sua molécula, ou seja, uma molécula grande com duplas conjugadas. E devido a essa característica da estrutura química, eles têm atividade antioxidante, e aqueles carotenos que têm o anel beta vão conferir atividade provitamina A, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. O beta-caroteno com certeza é o carotenoide mais conhecido e o mais importante. Por quê? Porque é o único carotenoide que possui 2 anéis betas e que ele possui uma simetria invertida. Vocês percebem que esse lado esquerdo é idêntico ao direito, apenas há uma inversão espacial da molécula. E que quando a gente consome, as enzimas do nosso metabolismo vão hidrolisar aqui nesse centro e formar 2 moléculas de retinal. E o que é o retinal? É a vitamina A. Então, o beta-caroteno é o único carotenoide, é o único caroteno que forma 2 moléculas de vitamina A. E qual outra característica importante dos carotenoides? É esse conjunto de duplas conjugadas, tá? Esse conjunto de duplas conjugadas é que confere a coloração dos carotenoides. Então, quanto maior o número de duplas conjugadas, maior a intensidade da coloração e também maior o seu poder antioxidante. No caso aqui do beta, nós temos 11 duplas conjugadas, tá bom? E qual a importância? Essa ação antioxidante é importante para reduzir ou prevenir, né, as doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, entre outras doenças. Nesse slide aqui eu quero mostrar os outros carotenoides também que têm atividade pró-vitamina A, que é o alfa-caroteno e a beta-criptoxantina. Essa primeira molécula aqui é o beta-caroteno, como já foi falado anteriormente. O alfa-caroteno é esse aqui, que também possui um anel beta, mas do outro lado nós temos um anel alfa. Não sei se vocês conseguem notar, mas aqui não tem a dupla conjugada. Há uma interrupção da dupla conjugada. Ó. Nós temos uma dupla aqui, simples. Só esse fato já interrompe aqui a cadeia que eu havia falado de duplas conjugadas. Então, o alfa-caroteno tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 duplas conjugadas. E com isso, a coloração do alfa-caroteno é mais para o amarelo, tá bom? E quando se quebra aqui no centro, ele vai formar apenas uma molécula de retinal, ou seja, uma molécula de vitamina A. A beta-criptoxantina ainda tem uma coloração alaranjada, que aqui é essa molécula aqui embaixo. Nós temos o anel beta aqui, tá bom? Na realidade, esse também é um anel beta, só que só pelo fato de uma hidroxila, tá? Estar nesse anel aqui, ele já, quando for quebrado pela enzima no centro, ele não forma um retinal. O simples fato de ter uma hidroxila nesse anel já perde a atividade de provitamina A. Mas ainda continua com o número de 11 duplas conjugadas. Por isso é que a coloração não é como a do beta, mas ainda é uma cor alaranjada, tá? E só que forma apenas uma molécula de vitamina A. Outro carotenoide que é muito importante e não é provitamina A é o licopeno, que confere a pigmentação vermelho intensa nos tomates e na melancia. A goiaba vermelha também tem essa coloração devido ao licopeno. O licopeno é um carotenoide que tem 11 duplas conjugadas, assim como o beta, porém, por ser uma molécula linear, ou seja, não tem os anéis betas, essa molécula, então, não tem essa curva e os elétrons conseguem passear nessas duplas conjugadas com maior intensidade. E com isso, o poder antioxidante do licopeno é superior ao do beta-caroteno, embora não tenha atividade para a vitamina A, e por isso que a coloração também é mais intensa, é um vermelho intenso.
Outros carotenoides não provitamina A que são importantes são a luteína e zeaxantina, que tem coloração amarelo, estão presentes em hortaliças folhosas de coloração verde escuras, em pimentão, em milho, e elas não têm atividade provitamina A. No caso da zeaxantina, elas possuem o anel beta, porém tem a hidroxila nos seus anéis e com isso não confere atividade provitamínica A. Tem 11 duplas conjugadas. A luteína tem o anel beta com hidroxila e o anel alfa com hidroxila. E elas são importantes na redução do risco de catarata e degeneração macular senil. Agora eu vou falar um pouquinho dos compostos fenólicos, que é um grupo grande, muito abundante nas frutas e hortaliças, que tem atividades antioxidantes. É um grupo muito diverso, mais para frente vou mostrar para você uma classificação e falar principalmente dos flavonoides. Eles também são responsáveis pela coloração das hortaliças, aquela cor azulada se deve a alguns fenólicos, também aquele escurecimento indesejado quando se corta uma batata no processamento, então aquela coloração indesejada também se deve aos compostos fenólicos. Tem a distringência principalmente nas frutas imaturas, verdes, tá? Possuem aroma também, conferem aroma e devido à sua atividade antioxidante, eles têm ação anticancerígena. Com esse slide aqui eu quis mostrar para você uma das classificações dos fenólicos, só para ver, quando a gente fala em fenólicos ou polifenólicos, é um grupo muito grande, ou seja, são milhares de moléculas, tá? Então eu pus essa daqui só para a gente ter uma ideia. Nos fenólicos aqui tem os polifenólicos, os fenóis simples e no caso aqui dos polifenólicos, né, tem os taninos, que dá até a distringência que eu falei ali atrás, e os flavonoides, que a gente vai principalmente falar um pouquinho mais para frente, os flavonoides que são importantes aqui no caso das hortaliças. Nesse slide aqui, quero mostrar para você a estrutura básica de um flavonoide. Como eu falei que a gente vai falar um pouquinho mais desse grupo, então essa é a estrutura básica e que confere a esses compostos atividades como antialérgica, anti-inflamatória, antiviral e anticarcinogênica. Os flavonoides são formados por mais de 6.000 compostos, ou seja, são subdivididos em alguns grupos, como antocianidinas, flavonóis, flavonas e flavononas. Como exemplos aqui de frutas de antocianidinas, nós temos as frutas vermelhas e roxas, ou seja, aquela coloração mais para o vermelho e roxo, flavonóis, a das uvas, flavonóis como quercetina, que presente em cebola, couve, rúcula, brócolis e tomate, assim, ou seja, muitas hortaliças. As flavonas em salsa, aipo, pimentão, e flavononas em frutas cítricas. As antocianinas, que pertencem às antocianidinas, que tem a coloração que vai do vermelho ao roxo, depende então do pH. Eu pus essa daqui para vocês terem uma ideia de como é a estrutura básica aqui do flavonoide, né? Vai em pH baixo, ela tem uma coloração mais vermelha e que essa coloração vai mudando à medida que você vai aumentando o pH, ela vai até aqui para 6,7 numa coloração mais roxa, tem uma batata roxa aqui em cima, porque uma coloração similar, e depois aumenta mais um pouquinho o pH, nós temos esse roxo mais pro azulado agora, e que se continuar aumentando o pH, essa coloração é perdida, tá? Porque houve uma quebra aqui, tá vendo? Como um dos carotenoides, quebra aquele conjunto aqui de elétrons e se perde, ficando mais para um amarelo, tá bom? Então, a coloração dos flavonoides depende do pH. No caso do composto funcional de organosulfurados, eu vou falar sobre os glicosinolatos e a lisina, que são, na realidade, completamente diferentes. Como eu disse anteriormente, eu coloquei nesse grande grupo, por quê? Porque eles possuem um enxofre na sua molécula, tá bom? Então, nós temos os
glicosnolatos, que vou falar mais para frente, né? E a lisina. Os glucosinolatos são compostos que têm a molécula de enxofre na sua molécula e estão presentes em hortaliças do grupo brássicas, como por exemplo brócolis, couve-flor, repolho, couves, dentre outras hortaliças. E são um grupo grande, mas aqui a gente pode subdividir em 3 principais que se destacam, que é o isotiocianato, os indóis e sulforafane, tá? E são conhecidos pela sua ação benéfica como anticancerígenos, anti-inflamatório, antifúngico, antibacteriano e indutor de enzimas excretoras detox. Algum daqueles sucos detox que a gente às vezes ouve na mídia ou que as pessoas costumam consumir, principalmente à base de couve, se deve à ação detox dos glicosinolatos. Neste quadro aqui, queria destacar o princípio ativo de algumas brássicas e seu efeito terapêutico. Então, os indóis é o princípio ativo presente principalmente em couve-flor, brócolis, repolho e mostarda, que inibem o estrogênio e induzem as enzimas de proteção contra fatores cancerígenos. Os isotiocianatos estão presentes principalmente na mostarda, rábano e rabanete, que estimulam a produção de enzimas de proteção. O sulforafane, principalmente presente no brócolis, e tem ação contra câncer de estômago e úlceras principalmente. O outro composto organosulfurado que tem o enxofre na sua molécula é a lisina, que é presente no alho, é o principal composto funcional do alho, que é responsável pela sua ação fitoterápica, tem atividade antioxidante, anticancerígena e antibacteriana. A lisina é formada quando se rompe a alina, que está dentro das células vegetais, então quando se corta um alho, a alina é liberada, as enzimas que também estão presentes no dente de alho atuam sobre a alina, formando a lisina. Tá bom? E é um composto aí que pode ser inativado pelo calor. Os fitoesteróis são esteróis que são encontrados naturalmente em vegetais, principalmente em sementes, óleos vegetais, cereais, nozes, leguminosas, no brócolis e crucíferas, ou seja, nas brássicas. E a sua ação é devido à redução dos níveis de colesterol sérico, prevenção de doenças cardiovasculares e desenvolvimento de câncer. Eu coloquei essas estruturas aqui para vocês observarem a similaridade, porque o fitoesterol seria o colesterol dos vegetais. Então, esses daqui são os fitoesteróis, que a gente chama de colesterol dos vegetais, e o colesterol, apenas para vocês poderem comparar com o quão igual ou similar é a estrutura do colesterol com o fitoesterol. Tá vendo? Dá para a gente ver que é muito parecido mesmo. No início da apresentação, eu falei que a concentração dos compostos funcionais dependia de vários fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. Então, nesse trabalho que realizado lá na Embrapa Hortaliça por mim e equipe, a gente analisou o teor de glicosinolato em couves em várias regiões do entorno de Brasília. E pudemos observar que as couves que tinham maior concentração de glicosinolato, no caso aqui a sinigrina, eram aquelas que foram cultivadas em solos que tinham maior teor de cálcio. Isso mostra a importância do conhecimento, de saber quais são os fatores que promovem o aumento do composto, da produção do composto funcional na hortaliça, de maneira que a gente possa otimizar essa concentração e passar essas informações também para o produtor. Mas qual é o efeito do processamento nesses compostos funcionais? Quando eu cozinho um alimento, eles são perdidos ou não? O que acontece? O processamento térmico, no caso aqui das fibras presentes nas batatas, nós podemos falar que o micro-ondas é o que aumenta maior a concentração de amido resistente, mas também promove aumento nas fibras alimentares insolúveis, seguido da fritura, que também há um aumento
na concentração de amido resistente, e depois tem o cozimento na água, né, em ebulição, e no forno. Nesses dois últimos casos não ocorre formação significativa de aumento na concentração de amido resistente. Mas e os efeitos do processamento nos fitoquímicos? São sempre ruins ou podem também ter efeitos positivos? Em geral, ocorre perda de nutrientes e de não nutrientes devido à degradação, oxidação e lixiviação dos compostos funcionais. Pode ocorrer alterações de cor e, com isso, perda da coloração da hortaliça. Pode ocorrer também alterações no sabor, na textura e na aparência em geral. Entretanto, pode potencializar a biodisponibilidade, ou seja, no caso de carotenoides, alguns relatos mostrando que há uma maior absorção desse composto e pode haver também aumento de compostos fenólicos. Em alguns casos, em processos de fermentação, ocorre ou pode ocorrer a produção da vitamina K2, que é típico de produtos de hortaliças fermentados. Esse slide mostra a isomerização do beta-caroteno, representando aqui um carotenoide, por ele ser o carotenoide mais importante. Devido à estrutura grande do carotenoide, essa estrutura é formada por 40 carbonos e as duplas conjugadas, facilmente essa estrutura sofre uma torção. E essa torção pode ser em vários carbonos, no carbono 15, no carbono 13, 11 ou 9. Mas independente da posição, ele já vai ocasionar uma perda na sua ação química, ou seja, vai mudar a sua atividade antioxidante e outras características. E essa torção pode ser promovida devido à exposição do carotenoide à luz, calor e oxigênio. E com isso ele vai perder a sua atividade provitamínica A, atividade antioxidante e, consequentemente, a perda da coloração. Apesar dos carotenoides serem facilmente degradados e isomerizados, alguns estudos mostram que aumenta a biodisponibilidade deles após o processamento. Muitos estudos e muitos artigos, se vocês forem procurar, vocês vão achar a respeito disso, principalmente ligado ao licopeno, que é o principal carotenoide do tomate. Alguns estudos mostram que após formar o extrato de tomate, há um aumento dos níveis do carotenoide, ou seja, do licopeno no sangue. Então é interessante que, apesar de haver alguma degradação, pode haver um aumento da biodisponibilidade. Mas mais estudos são necessários para realmente comprovar essas ações. Em um trabalho de secagem de polpa de cenoura, em Embrapa Hortaliças, pudemos observar que o teor de beta-caroteno diminui ao longo do tempo de secagem em estufa. Podemos observar também que o aumento de 50 graus da estufa para 70 promove maior perda no teor de beta-caroteno. E ao mesmo tempo que foi analisado o teor de beta-caroteno, pudemos acompanhar também o processo de produtos de degradação formado pelo beta. Então, à medida que o teor de beta foi diminuindo, foi aumentando o seu composto de degradação cis-beta-caroteno. Foi proporcional, mostrando que realmente a secagem em estufa aumenta a degradação de beta-caroteno e diminui o seu teor. Provavelmente e com certeza, na realidade, há uma diminuição na sua atividade provitamínica A. Eu coloquei esse slide aqui com essa tabela, na realidade, para chamar a atenção que o processamento térmico que ocasiona a menor perda nos compostos funcionais, de maneira geral, é o micro-ondas, tá? Em geral. Podemos observar que, por exemplo, que o micro-ondas, no caso aqui dos carotenoides totais, medido em pimentão vermelho e verde, ele que foi o que ocasionou menor perda, tanto no pimentão vermelho quanto o verde.
Em cozimentos em 5 minutos, nós tivemos uma perda de 20%, no caso aqui do pimentão vermelho, e 18% no pimentão verde, e quando aumentou esse tempo de cozimento para 30 minutos, houve um pequeno aumento aqui na perda do pimentão vermelho, assim como também um aumento na perda de carotenoides no pimentão verde. Então, é importante notar que o processamento térmico que ocasiona menor perda de compostos funcionais de maneira geral é o micro-ondas. Agora vamos falar um pouquinho dos compostos fenólicos. A quercetina é o principal composto fenólico em cebola, e eu coloquei essa tabela aqui para vocês anotarem que quanto maior a concentração de quercetina numa cebola, maior a sua coloração, ou seja, a concentração está diretamente relacionada à coloração, ou seja, a quercetina é responsável pela coloração amarela da cebola. Em um experimento realizado na Embrapa Hortaliças, pudemos observar que as cebolas armazenadas a 5 graus Celsius em câmara de refrigeração durante 2 meses, ocorreu uma perda no teor de quercetina, independente da cultivar analisada. Agora, em relação ao brócolis e aos glicosinolatos, os simples atos de cortar, e mesmo que deixe a temperatura ambiente apenas por 1 hora, já ocorre uma perda de até 15% no seu teor. Se você então resolver sanitizar com uma solução 1% à base de cloro por 15 minutos, essa perda no teor de glicosinolato pode chegar até 25%. E branquear. O branqueamento faz parte da etapa de processamento para evitar escurecimento e até para fixar a cor. E se você faz um branqueamento com a água em ebulição por 1,5 minutos, essa redução pode chegar, essa perda de glicosinolato, até 60%. E até mesmo congelando, que muitas vezes a gente acha que no congelamento não ocorre perda, né? Não é tão perceptível quanto é com o tratamento térmico. A gente às vezes acha que o congelamento não ocorre perda. Entretanto, um estudo aqui realizado mostrou que um congelamento rápido a menos 26 graus Celsius por 8 minutos de brócolis, houve uma redução no teor do glicosinolato em até 50%. Então, o que a gente recomenda é que, no caso aí dos brócolis, até mesmo de outras brassicas, se puder, sejam comidos na sua forma natural, crua, para você poder beneficiar do melhor das suas ações benéficas à saúde. Tem uma vitamina K2 que ela é exclusiva de produtos fermentados, principalmente das hortaliças fermentadas, que elas são produzidas por micro-organismos. Então, a fermentação láctica aqui é um processo muito importante para a produção de vitamina K2. E qual a importância da vitamina K2? Ela é importante na coagulação sanguínea, porque ela controla e evita hemorragia. É importante também para fixar cálcio, então para ter uma melhor densidade óssea, principalmente com o envelhecimento, e também promove maior elasticidade, evitando arteriosclerose nos vasos sanguíneos. Eu gosto de mostrar essa figura aqui porque dá para ver bem a diferença dos compostos organosulfurados quando submetidos a diferentes tratamentos térmicos. Podemos observar aqui que o extrato do alho negro vai predominar o S-alilcisteína e o S-alilmercaptocisteína. Se eu resolver extrair um óleo do alho, mas com vapor, vamos ter essa gama aqui de compostos organosulfurados. Se eu resolver extrair o óleo, mas dessa vez usando o éter, vamos ter esses outros compostos predominantes que são muito diferentes daqueles que são quando extraídos por vapor. No alho em pó predomina a lignina,
Também com o alho aquecido, né, cozido, vai predominar a alina, enquanto o alho em pasta, nós vamos ter a predominância da alicina e de outros compostos aqui organosulfurados. Então essa figura é bem interessante, que mostra o efeito do tratamento térmico nos compostos organosulfurados do óleo. Ou seja, dependendo do tratamento térmico, eu vou ter um tipo de composto funcional do alho. Nesse outro trabalho aqui, realizado também na Embrapa Hortaliças, na produção de alho negro, nós observamos que durante a sua produção, que em torno de 30 a 35 dias, podemos observar que há um aumento significativo dos compostos fenólicos em todas aqui as variedades estudadas de alho. E são eles que são responsáveis por essa coloração negra, tanto é que ele é conhecido como alho negro. E com isso ele tem ações benéficas à saúde, tá? E é muito utilizado principalmente na China como medicamento. Coloquei esse slide aqui para mostrar também a presença de folato nas hortaliças, principalmente as verdes escuras, e também nos grãos, nas ervilhas, muito importante para a formação e maturação das hemácias e leucócitos, na síntese e também no reparo de DNA. O folato, também conhecido como vitamina B9. É importante, então, para proteger contra o câncer, principalmente de cólon, e também a proteção contra as doenças coronarianas. O selênio é um mineral micronutriente muito importante para a formação das selenoproteínas, é um cofator de enzimas que ajudam na regulação da expressão gênica, proteção do DNA, estimula a regulação e reparo do ciclo celular e a apoptose. Com isso eles protegem contra as doenças do coração, doenças vasculares, contra o câncer, principalmente o de próstata e cólon. E estão presentes em várias hortaliças, principalmente couve, pepino, alho, aipo, rabanete, cebola, brócolis. E algumas castanhas também, como a castanha do Pará. Para finalizar, gostaria de falar que as hortaliças são fontes de compostos funcionais, o seu consumo está associado à prevenção de doenças degenerativas. Eu vejo que elas são uma excelente ferramenta para o combate da insegurança alimentar, por serem de baixo custo em relação a produtos de origem animal. Podem ser produzidas num período curto de tempo devido ao seu ciclo de produção curto, e é interessante para combater a fome. Gostaria de agradecer a FAPDF e a Embrapa Hortaliças pelo financiamento dos projetos. Obrigada a todos os participantes. Coloco aqui meu e-mail, que é o meu nome, iriane.maldonado@embrapa.br. Me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenho. É só entrar em contato comigo, ou até mesmo para trocar ideias e conversar a respeito de algum desses temas. Estou à disposição. Obrigada.